Começando mais um episódio de Conexão Kardec, né? Hoje o nosso episódio vai ser um pouquinho diferente, uma coisa bem leve, bem devagar, né? Lembrando que Conexão Kardec vem com essa ideia de uma linguagem jovem, tranquila, falar sobre o Espiritismo de forma descomplicada, né? Hoje eu não programei nada, não tenho nenhum entrevistado, tá? Porque a minha intuição desculpa, eu falei besteira já. A minha intenção é responder as perguntas que chegaram para nós, né? Então eu queria lembrar vocês, tá, de curtirem os nossos vídeos, de compartilhar, seguir o nosso perfil no Instagram, né? Como é que chama isso no YouTube? Que eu sempre esqueço, Giovana. Mas não é seguir, é se inscrever no nosso canal do YouTube, né? E hoje eu tô aqui para responder algumas perguntas que vieram nos comentários, que vieram em e-mails, que são perguntas muito boas e que eu acho que pode ajudar muitas pessoas, né? Então a minha intenção é responder não só essas pessoas, mas muitas vezes responder outras que às vezes têm a mesma dúvida, mas não perguntaram, né? E é um conteúdo muito interessante sobre o Espiritismo que eu acho que é legal a gente discutir, né? A primeira pergunta que eu vou responder aqui, eu acho que a pessoa deve ter visto o vídeo sobre os animais, e ela pergunta: os animais têm alma? É possível eu reencarnar em um cachorro? Sim, os animais têm alma, tá? Mas não é possível você reencarnar em um cachorro, tá? No Espiritismo a gente aprende a escala evolutiva, né? Vegetal, animal e ser humano, né? E nós sempre evoluímos, nós nunca regredimos. Aí você vai me falar assim: nossa, mas o animal é uma regressão? Na questão intuitiva né? Porque nós somos animais racionais e os animais não. Então nós temos o poder da razão. Então nós evoluímos nesse sentido, né? Então nós nunca regredimos, nós sempre evoluímos. Então se hoje nós somos seres humanos, vamos continuar reencarnando em seres humanos, tá? Então você não vai reencarnar em um cachorro, tá? Outra pergunta que veio aqui, pergunta: você é médium ou está estudando para ser um? Todos nós somos médiums, né? Só que nós temos que desenvolver a nossa mediunidade. Todos nós temos a mediunidade, mas ela não é desenvolvida, né? Eu lembro até no primeiro vídeo que nós fizemos, nós falamos da questão da janelinha mais aberta, janelinha mais fechada. Claro, uns têm a janelinha mais aberta, então a mediunidade aparece mais, uns têm a janelinha mais fechada. Mas se você desenvolver isso, estudar para desenvolver, você também vai poder ser um médium, né? Então todos nós somos médiums. A questão é se a mediunidade é desenvolvida ou não. Às vezes a mediunidade não é desenvolvida e é descontrolada, que é pior ainda, né? Às vezes a pessoa tem mediunidade, não desenvolve ela, mas ela vem descontrolada. E aí a pessoa, para entender isso, precisa desenvolver, precisa frequentar um centro espírita para poder entender o que está acontecendo com ela, tá? Outros não, outros ela já é mais fechada, então se você não desenvolver, ela vai ficar ali, tá? Uma outra pergunta que eu achei muito interessante que veio aqui é a respeito de intuição. O que é intuição? A gente aprende que os espíritos, né, a espiritualidade está sempre tentando nos ajudar. E a intuição não é nada mais além disso, né? Às vezes a espiritualidade te mostrando alguma coisa que você não está conseguindo ver, né? Existe até uma história que eu li, que eu acho que foi estudar a respeito... Eu acho que eu vi num livro da Zíbia Gasparetto, essa história. E uma mãe sempre ia buscar o filho na escola e antes passava na padaria pegar pão, né? Então todo dia ela fazia essa mesma rotina.
E um dia ela parou na padaria, mas ela pensou, não, acho que eu vou pegar o pão só quando eu voltar. Vou primeiro buscar meu filho. Aí ela foi buscar o filho, e quando ela voltou para pegar o pão, o moço que sempre atendia ela no caixa falou, nossa, acabamos de ser assaltados aqui, nossa, teve tiroteio, foi horrível. Então, nessa situação, ela ouviu uma intuição que não era o momento dela estar ali. Ela ouviu a intuição dela, que com certeza foi a espiritualidade avisando ela que não seria bom ela fazer aquilo naquele momento. Então a intuição nada mais é do que a espiritualidade te avisando de alguma coisa. E vocês nem imaginam quanto a espiritualidade trabalha do outro lado para poder te ajudar. É que muitas vezes a gente não ouve, não presta atenção, acha que é besteira, acha que está com coisa na cabeça, ouvindo coisa errada. E muitas vezes a intuição é isso, tá? É a espiritualidade tentando te ajudar e te avisar de alguma coisa. Não só de casos como esse, mas às vezes coisas mais simples, né? Então, às vezes você vai sair com o carro tá com um prego no pneu. E a intuição fala, não sai com esse carro hoje, porque você vai pegar a estrada, vai estourar com você andando. Então você sente essa intuição. Se você souber ouvi-la, isso vai te ajudar muito, né? Uma outra questão que veio aqui foi o que é o véu do esquecimento. O que é o véu do esquecimento? Nós temos muitas vidas, nós sabemos, né? Por isso que a gente até discutiu em um dos vídeos a questão da reencarnação, né? O véu do esquecimento nada mais é do que o esquecimento das suas outras vidas, né? Para você não lembrar das suas outras vidas nesta vida, né? E por que ele existe? Porque ele é necessário, né? Porque você vem sempre para evoluir, para aprender, né? Muitas vezes você vem acompanhado da pessoa que te fez muito mal, porque você tem que aprender a amá-la. Como que você vai aprender a amá-la sabendo que ela te fez mal em outras vidas? Né? Muitas vezes você tem um filho que te matou em outra vida. Como que você vai amar esse filho? Né? Então é muito simples. Até o véu do esquecimento eu gosto de falar que ele é uma coisa maravilhosa. Porque você imaginar que você tem um filho que te matou. E aí você vem em outra vida com esse mesmo filho, você não sabe, você o ama, você passa a amá-lo, né? E como que você amaria uma pessoa que te fez tão mal? Não é verdade? Então ele é maravilhoso, porque ele te faz amar uma pessoa que te fez o mal, né? Isso é muito confortante, né? Porque imaginar que se você soubesse de tudo, você nunca ia querer ter contato nenhum com essa pessoa. E muito menos amá-la, né? Que seria muito difícil. Então o véu de esquecimento te faz amar quem te fez mal em outras vidas. Então ele é maravilhoso. Ele é fantástico, né? Inclusive, do véu do esquecimento, eu acho legal a gente dar uma olhada aqui no Livro dos Espíritos, na questão 393. Eu queria ler para vocês, porque eu acho que é muito interessante essa questão. Ele fala aqui, olha, a pergunta é: de que maneira pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar a experiência adquirida na existência caídas no esquecimento? Conceber-se-ia que as atribuições da vida fossem uma lição para ele se lembrasse do que as originou, mas no momento não se lembra. Cada existência é para ele como se fosse a primeira, e está assim sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? E aí ele fala aqui, ó, a cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Onde estaria o mérito se ele lembrasse de todo o passado? Onde estaria o mérito? Por exemplo, vamos usar o mesmo exemplo que eu usei anteriormente. Eu venho pai de um filho que em outra vida foi uma pessoa que me matou. E aí eu volto e passo a amá-lo.
Mas como que eu iria amá-lo se eu lembrei de tudo? Ou eu iria amá-lo por medo, por alguma coisa, por imposição. Você tem que amá-lo, senão não vai dar certo. Ou não que eu ia amá-lo, porque é muito difícil amar, né, nesse ponto. Então, onde estaria o mérito? Porque o mérito é em você aprender, é em você amar realmente, em você perdoar realmente, né? Quando o espírito volta à sua vida primitiva, a vida espírita, para toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Ele vê as faltas que cometeu e que são causa do seu sofrimento, o que poderia impedir as de cometer. Compreende que a posição que aquela que vem de se escoar. Procura provas análogas àquelas aos espíritos que lhe são superiores, para ajudá-lo nessa nova tarefa que empreende, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa espécie de intuição das que cometeu. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que nos vem frequentemente, e ao qual resistes princípios que recebestes aos vossos pais, enquanto que é a voz da consciência que vos fala, e essa voz é a lembrança do passado. Voz que vos adverte para não recaídes nas faltas que já cometestes. O espírito, entrado nessa nova existência, se suporta essas provas com a coragem e se resiste, eleva-se e ascende na hierarquia dos espíritos quando volta entre eles. Então nada mais é do que cada vida é um aprendizado. E o véu do esquecimento vem para provar que esse aprendizado aconteceu. O que adiantaria eu voltar para o mundo espiritual, ver todos os meus erros, e você fala assim, você tem que corrigir. Volta lá e corrige. Eu vou voltar e corrigir, porque aí eu vou evoluir, né? Então eu sei de tudo que eu fiz, eu volto em outra vida, vou lá, eu errei isso, eu corrijo, eu evoluir. Então, o véu do esquecimento vem para mostrar que essa evolução tem muito, como ele mesmo diz aqui, vamos ver aqui, eu vi a palavra que é ótima aqui. Faltas, adquirida existência. Eu não vou me acordar aqui. Mérito. Então, que mérito teria eu voltar sabendo de tudo? Eu venho, estou aqui com a minha lista, é isso que eu tenho que corrigir nessa vida, né? Então tá bom, eu corrijo. Não tem mérito nenhum. O véu do esquecimento veio para mostrar que isso veio do coração e que tem mérito, que foi aprendido realmente. Então essa é a intenção do véu do esquecimento, é dar mérito ao meu aprendizado, né? Com ele é provado, é mostrado realmente que o que eu aprendi foi de mérito, foi de coração. Não foi por uma imposição, ou porque eu tinha que aprender aquilo para evoluir. Foi porque eu quis, porque eu realmente quis de coração. Certo? Gente, se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem mandar mais perguntas, eu acho que eu vou sempre fazer esses vídeos. Porque vieram muitas perguntas e eu acho que é interessante a gente conversar sobre isso, né? Uma outra pergunta que eu recebi aqui é a respeito de o que é desdobramento. E que a gente fala a respeito do sono, né? Até a pessoa me pergunta assim, é possível encontrar uma outra pessoa que está encarnada no sono? Sim. É possível você encontrar pessoas encarnadas e desencarnadas no sono, né? Então é possível, às vezes você tem uma desavença com alguém, você tem uma mágoa, ela também, e vocês dormem, cada um na sua casa, e em sonho vocês se encontram, né? A gente sabe que existe o véu, o fio de prata, né? Que é o que liga o espírito ao corpo, né? E através desse fio de prata eu consigo no meu sono sair por aí. E aí eu posso encontrar pessoas encarnadas, que eu tenho às vezes alguma desavença, às vezes um perdão que não foi dado, uma mágoa, né? Então sim, você pode encontrar tanto pessoas encarnadas, tá? Como desencarnadas, tá?
Eu sempre falo que eu fiz um teste uma vez, porque eu às vezes em sono, eu ia em uns lugares meio perigoso, meio barra pesada, sabe? Acordava assustado. E me foi explicado que a gente tem um livre-arbítrio. Então, nosso espírito pode ir onde ele quiser, ele tem livre-arbítrio. E aí eu dormia e ia para qualquer lugar. E aí me foi passado que eu deveria autorizar o meu anjo da guarda a me trazer de volta, mesmo com o meu livre-arbítrio, se eu estivesse em um lugar perigoso. Então, antes de dormir, eu sempre autorizo. Eu falo, olha, se eu for em um lugar assim, meio barra pesada, ó, você está autorizado a me trazer de volta. A partir do momento que eu autorizei ele, eu não tive mais esses sonhos. Porque nós temos livre-arbítrio. Então, nós fazemos o que queremos, né? No sono também. O anjo da guarda não interfere no nosso livre-arbítrio, tanto no sono como no dia a dia. Então, eu autorizando ele consegue me trazer se eu não estiver num lugar legal. Isso é um teste muito bom para vocês fazerem. E o desdobramento nada mais é do que isso. É você trabalhar, né, no mundo espiritual em sono, tá? Muitas pessoas, muitos médiuns têm esse poder, né, de sair a partir de quando dorme, né, de sair e fazer trabalhos, até resgates de espíritos, né, resgate de espíritos que estão sofrendo, ele vai lá, ele resgata, ele ajuda em sono. Isso é o desdobramento, é você sair dali em resgate no plano espiritual, tá? Isso sim acontece. Então acontece tanto de você encontrar pessoas do mundo espiritual, como também pessoas encarnadas, tá? Um outro teste que eu fiz quando eu comecei no espiritismo, todo mundo falava de anjo da guarda, eu estava meio revoltado um dia, falei, eu não devo ter anjo da guarda nenhum, né? E eu falei, se eu tivesse, ele aparecia para mim, me ajudava em alguma coisa. Falei, peguei. E aí eu fui pro centro, eu estava fazendo na época um tratamento energético, e eu deitei na maca e a médium olhou para mim assim e falou, viu, o seu anjo da guarda pediu para avisar que ele está sempre com você. Nossa, aí você fala, existe mesmo, né? Não tem como. Hoje mesmo eu desafiei ele, falei que ele não existia, que ele não me ajudava em nada. E como que a mulher sabia? Claro que ela não sabia, né? Ela foi intuída a dizer aquilo pra mim, né? Porque aí eu desafiei ele, eu falei, eu acho que ele não existe, eu acho isso, eu acho aquilo. E ela, logo que eu deitei, ela falou assim, seu anjo da guarda pediu pra avisar que tá sempre com você. Então essas coisas, esses testes aí de anjo da guarda, olha, funciona. Eu já fiz alguns e funcionam. Inclusive na questão do sono, nós temos aqui no Livro dos Espíritos a questão 414, que é muito interessante, sabe? Olha, vocês não reparem, viu? Porque eu não programei nada, então se sair alguma coisa errada, depois a gente corrige na edição, viu? Às vezes algum termo que eu usei errado aí, é um vídeo bem informal, viu, gente? Eu só tô lendo aqui as questões que eu peguei aqui, que fizeram. É a questão, inclusive, que a seguidora perguntou, olha, duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono? Sim, e muitas outras que creem não se conhecerem se reúnem e conversam. Podes ter, sem disso suspeitar, amigos em outro país. O fato de ir ver durante o sono os amigos, os parentes, os conhecidos, as pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que o fazeis quase todas as noites, né? Então foi o que eu comentei, né, com vocês. Nós encontramos muitos encarnados em sono. Inclusive, se vocês não têm o Livro dos Espíritos, é muito interessante, porque tem questões muito interessantes que eu acho que a gente vai discutir até em outros vídeos. É muito legal, assim, quando vocês quiserem fazer, até o Evangelho no Lar pode ser feito, viu, com o Livro dos Espíritos. Eu já fiz, às vezes você lê uma, duas perguntas, né, em família e discute. É a mesma coisa que o Evangelho, você vai estar discutindo ali a questão do Espiritismo e vai estar atraindo energias muito boas para sua casa. Então, às vezes, se você quiser mudar um pouco, o Livro dos Espíritos também pode ser usado como Evangelho no Lar. Então você abre ali
simultaneamente, lê uma pergunta, depois o outro lê outra, vem a resposta e discutem, tá? É muito interessante. Eu queria também indicar para vocês esse livro aqui, ó, Crônicas Brancas, Uma Maneira de Ver o Mundo, de Álvaro Hélio Santos Mesquita. Eu ganhei de uma amiga nossa que veio aqui ser entrevistada, a Mariana, da Barra Bonita. E são crônicas muito interessantes relacionadas ao espiritismo. Para quem não sabe, crônicas são histórias curtas. Então, às vezes, nesse mundo de ansiedade que a gente tem, de querer saber o final, de não consigo ler livro muito longo, porque eu não tenho paciência, é muito legal, porque são histórias muito curtas, então você lê várias no mesmo dia. Então, é um livro muito bom, gente. Se vocês quiserem adquirir, depois eu coloco na descrição do vídeo algum contato, ou mesmo eu passo para vocês o contato da Mariana lá da Barra Bonita. É um livro muito bom, que eu já li quase inteiro, porque é muito rapidinho as histórias, então você lê em 1-2 dias. Mas eu estou gostando bastante. Bem, gente, acho que essas foram as perguntas que eu separei. Eu queria deixar para vocês esse espaço vago, tá? Então, se vocês quiserem colocar perguntas aí nos comentários dos vídeos, de qualquer vídeo, a gente está sempre lendo. Deixem perguntas, porque aí a gente discute aqui, muitas vezes a sua pergunta é a pergunta de muitos, né? E é uma forma também da gente estudar o espiritismo, né? A gente fala tanto, a gente martela tanto nessa questão de que o estudo é importante, né? E é uma forma de estudar, de conhecer mais. Às vezes também a gente não quer estudar porque a gente não quer ler. Vendo um vídeo, ouvindo, a gente está estudando também. Então é uma forma de me ajudar e ajudar vocês, tá? Então deixem aí nos comentários dúvidas que vocês têm. Eu sempre vou fazer esses vídeos que eu acho que vai ficar bem legal, tá? Lembrando, a gente está aqui no nosso canal para fazer uma linguagem simples, uma linguagem descomplicada para atrair os jovens, atrair as pessoas a conhecerem o espiritismo, que às vezes a linguagem é um pouco complexa, a pessoa não acha muito legal, né? Então, a ideia do canal é essa, né? Quando eu e minha companheira Giovana aqui tivemos a ideia do canal, a ideia era essa, era levar o espiritismo de uma forma descomplicada, com uma linguagem simples, para que todos se entendessem e se interessassem mais, né? Então, por favor, deixem dúvidas aí que vocês tenham nos comentários, tá? E, mais uma vez, obrigado por todos estarem aqui, por todos estarem assistindo. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!